Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores e adoração. Nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos iniciar esse santo culto cantando o hino 64. Compartilhem a live, deem um like, um joinha, para que a palavra de Deus chegue em muitos corações.
cantaremos agora o hino 276, 276. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Cantaremos o hino 9 para orarmos a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos orar a Deus neste momento. Convido os irmãos e as irmãs a prostrarem seus joelhos junto a nós. Se não for possível, fechar os seus olhos e ficar em comunhão, falar com Deus junto de nós também. Oraremos a Deus por todos os irmãos enfermos, nos hospitais, em casa, todos aqueles que estão internados ou procurando um leito para se internar. Oraremos por todos os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão lutando para salvar vidas das pessoas, aqueles que estão tendo contato com a vida e com a morte todos os dias. Oraremos também pelas famílias enlutadas, pelas famílias destruídas, pelos desempregados. Peçamos que Deus derrame sobre nós as suas bênçãos, irmãos.
Oraremos também aos irmãos da live, que sempre pedem oração. Hoje, representando a eles, vamos apresentar a nossa irmã Iraci Ferreira, que faz comum nesta casa de Deus, nessa casa de oração aqui no Alphaville. Nosso irmão André Santos, que também está sempre congregado junto a nós nas lives, glorificando a Deus, pedindo suas orações. Uma irmã que eu me esqueci o nome, que é dessa congregação do Alphaville, que também está lutando contra um câncer. E pelo nosso irmão Rodrigo, ancião dessa casa de oração, que também está enfrentando uma enfermidade difícil, vai começar alguns procedimentos. Ele é médico, mas o médico dos médicos vai cuidar dele também. Oremos por todos, para que Deus também tenha piedade, irmãos. E acima de tudo, rogaremos que Deus nos mande a sua palavra. No sangue de Jesus Cristo, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Deus vivente, santificado seja o teu nome para sempre, Senhor. Glória a Deus. Altíssimo Deus, soberano Pai, no nome consagrado de Jesus teu Filho, de joelhos dobrados se encontramos, te agradecendo por este dia de vida, pela saúde, Senhor, pela força que nos tem dado. Te agradecemos, ó Senhor, por estarmos na tua presença, Senhor, uns mais firmes, outros mais fracos. Bendito Deus, uns mais animados, outros mais desanimados, Senhor, uns mais saudáveis, outros mais enfermos, Senhor, mas estamos na tua presença, Deus vivo, e te apresentamos todos nós, Senhor, te apresentamos todas as nossas famílias, te apresentamos todos aqueles que estão, Senhor eterno, ao nosso redor, todos aqueles que nos amam, aqueles que nos odeiam também. Te apresentamos, Senhor eterno, nossos trabalhos, nossos patrões, te apresentamos, Senhor eterno, os desempregados. Tem piedade, Senhor, aqueles que estão passando por necessidade, não tem onde morar, não tem onde dormir. Prepara um abrigo, Senhor, nessas noites tão frias, Deus vivo, tenha piedade da humanidade. Te apresentamos a humanidade na face da terra, Senhor, que está lutando contra essa doença terrível, Senhor, que tem ceifado muitas vidas. Mas, Pai, sabemos que tudo é a tua vontade, o teu querer. No tempo da tua vontade, cessa esse mal entre nós e nós louvaremos o teu nome. Te apresentamos, Senhor eterno, todos aqueles que trabalham na linha de frente, nos hospitais, Senhor eterno, aqueles que trabalham nas ambulâncias, Senhor, nas UTIs, médicos, enfermeiros, Senhor eterno, todos, Senhor eterno, a equipe, Senhor eterno, administrativa, Senhor, os que trabalham em necrotérios, que trabalham no sepultamento, Senhor, é uma luta diária, Senhor eterno, é contato diário com a vida e com a morte, colocando suas vidas também em risco, mas pelo amor do teu nome, guarda-os pelo amor da tua santidade. Te apresentamos, ó Deus vivo, queira abençoar, Senhor eterno, toda a humanidade nos quatro cantos da terra, todo o teu povo, Senhor, onde tiver alguém te clamando, Senhor, visita e abençoa. Abençoa, Senhor eterno, todos os estados desse país, bendito Deus, e abençoa os países também do exterior, Senhor. Guarda onde tiver um teu filho, Senhor, socorre pelo amor do teu nome. Te apresentamos, ó Deus, os irmãos que nos acompanham na live. Hoje nós apresentaremos, Senhor eterno, nossa irmã Iraci Ferreira, desta casa de oração, que também está sempre na live acompanhando e moderando. Te apresentamos nosso irmão André Santos, bendito Deus, para que tu possa também o abençoar, e tantos quantos, Senhor, pedem oração, não dá para a gente orar por todos, mas, Senhor, em nome desses irmãos, nós apresentamos todos eles, Senhor, de todas as redes sociais, que a tua casa, Senhor eterno, se manifesta, abençoa cada um, Senhor, abençoa as famílias, derrama paz, união e prospera os nossos caminhos, Senhor. Te apresentamos do nosso irmão Rodrigo, Senhor eterno, que está passando por uma enfermidade difícil, Deus vivo, é médico, Senhor eterno, mas a sua sabedoria, Senhor, não lhe pode curar, mas a tua sabedoria, Senhor eterno, o teu poder pode curar ele e tantos quantos precisar da tua misericórdia. Dê à família paz, sabedoria e fé, Senhor, para que possa alcançar esse grande milagre. Também nossa irmã dessa casa de oração que luta contra um câncer, abençoa a tua filha, Senhor, e a ajuda. Acima de tudo te pedimos, Senhor, nos mande a tua palavra e fala com as nossas almas. Bendito Deus, abençoa a mim, o irmãozinho Oliver que está aqui, todas as nossas famílias e nossos caminhos na terra. No nome consagrado de Jesus teu Filho, essas bênçãos te suplicamos, que vive para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo ao Senhor. Deus seja louvado. Amém.
Nós vamos passar agora aos anúncios, irmãos, bem rapidinho. Cultos presenciais nessa casa de oração, todos os domingos, às 10 e às 18h30, terças-feiras, 14 horas, quarta, às 20 horas, e sábado, 10 da manhã, culto das irmãs. As irmãs venham para esse culto, prestigiem as irmãs. Quem não pode vir, que mora longe, assistam às lives das irmãs, compartilha. Vamos quebrar esse preconceito, não é, irmãos? Eu sempre falo isso. Vamos quebrar esse paradigma de que a irmã não pode fazer nada, de que a irmã tem que ficar calada. Como eu disse na semana passada, se a irmã tiver que ficar calada, se for pegar essa parte que Paulo disse para as irmãs ficarem caladas, então a irmã não pode fazer nada na igreja, não pode orar, não pode testemunhar, em oração também não pode orar, não pode pregar, ela deve permanecer calada. Então, se nós formos pegar por esse lado, vamos calar todas as irmãs. E está certo fazer isso? Não. Então as irmãs podem pregar, as irmãs podem tocar, as irmãs podem orar, as irmãs podem testemunhar, as irmãs são livres, assim como nós. A graça veio trazer para nós liberdade de espírito. Então, vamos honrar nossas irmãs. Se não fossem por elas, nós nem estaríamos aqui, não é? Então, vamos quebrar esse preconceito, essa tradição, e sei lá, viu? Enfim. Cultos online. Segundas-feiras, às 14 horas e às 20 horas. Sábado, 10, 14 e 20 horas. Domingo, 10, 14 e 18h30, nesta casa de oração. Segunda-feira, às 19 horas, a reunião aqui que os irmãos fazem orações. Irmãos, nesses dias difíceis, a oração é a chave da nossa libertação. Então, quem Deus preparar de estar aqui, ore com os irmãos. Domingos às 8 horas da manhã, aula de música para todas as categorias. Irmãs que querem aprender a música, não só órgão, mas todos os instrumentos, podem vir aqui também. Glória a Jesus. Você estava marcando aqui que vai ter um passeio ao cinema com a mocidade, olha que legal. Sexta-feira, dia 25/6, a partir das 18 horas. Que legal. A mocidade está tendo uma nova oportunidade de ver a obra de Deus com um pouco mais de liberdade. Mesa do amor. Tragam alimentos não perecíveis, irmãos, para essa casa de oração, para a casa de oração de onde você congrega, para a igreja de onde você congrega. É muito importante isso, irmãos. Na semana passada eu mesmo levei algumas cestas básicas daqui para atender as necessidades da minha cidade. Tem muita necessidade, ainda faltou muita gente para atender. Nós procuramos outros recursos, mas assim Deus tem feito na nossa vida, irmãos. Então, tragam alimentos não perecíveis, tragam cestas básicas, roupas em bom estado, também levei roupas, foi uma festa para quem recebeu, irmãos, roupas novas, sabe, de ótima qualidade, tudo bem arrumadinha. Então, é para isso que serve a mesa do amor. Então, traga para sua igreja, traga para esta igreja e sirva a Deus. Fundo Bíblico, nossa lojinha é loja.ccacristã.org.br. Os dados bancários, nosso irmãozinho Oliver vai colocar um banner aí para vocês olharem direitinho, ver o número da conta da igreja, chave Pix, os números de telefone da igreja que vos atenderão, já está na tela. Marquem aí, irmãos, peguem sempre uma canetinha e deixa do ladinho aí do celular, do computador, da TV, e marca para vocês não esquecerem, tá bom? Para vocês continuarem ajudando a obra de Deus. Há vários projetos em andamento, igrejas sendo reformadas, sendo construídas, a igreja de Sorocaba, bairro do Limão está quase terminando, algumas igrejas no interior, tem igrejas que pagam aluguel, e esta igreja que ajuda muitos deles. Então, todo esse fruto é para isso, irmãos, para atender os pobres e para ajudar nas manutenções e construções da casa de Deus. Então, sirvamos a Deus nesta parte. Também tem a rádio, irmãos, que há programação diariamente, das 6 da manhã às 8 da manhã, que é a 101.3, Sara Brasil FM. Os irmãos procurem assistir a rádio, a programação. Nosso irmão Tiago, nosso irmão Bruno estão sempre lá, levando uma palavra de consolo, de conforto para as vossas almas também. Tá ok? Então sirvam a Deus nessa parte, glorifiquem ao Senhor, aproveitem o tempo. Ontem mesmo, irmão, essa semana Deus preparou que no grupo Hora que Melhora 2 que a gente tem, surgiu uma necessidade. Uma irmã Cláudia, de Mongaguá, apresentou-se solicitando ajuda, pedindo ajuda. E nós não costumamos ajudar assim quem pede publicamente, assim, né?
mas naquela hora ela falou que era de Mongaguá. Eu conheço vários irmãos de Mongaguá. E ali eu disse para ela, irmão, que eu procurasse o irmão fulano, o irmão diácono, que é meu amigo, gente finíssima. E, enfim, e ela não tinha muita condição de fazê-lo. E eu mandei mensagem, irmãos. Deus permitiu mandar mensagem para 2 pessoas de lá de Mongaguá mesmo, uma mulher de um cooperador. E, irmãos, em fração de 1 hora, mais ou menos, antes do almoço, Deus já tinha enviado seus servos lá, já tinha suprido a necessidade dela, ela mandou, a geladeira estava vazia, Deus permitiu de levarem coisas para eles comerem, se alimentar, e ficaram felizes, irmãos, tanto quem levou quanto quem recebeu, e o nome de Deus está sendo glorificado. É isso, irmãos, a fome não tem religião, a fome não tem placa, e a fome não escolhe quem ela vai pegar. Então, nossa obrigação é ajudar. Diz a palavra, se nós sabermos fazer o bem e não o fazemos, cometemos pecado. Então é isso. Sirvamos a Deus em todo o tempo e fora de tempo também. Convido os irmãos ainda para congregar conosco em São Lourenço da Serra, Zona Sul de São Paulo. Deus está preparando nossos cultos todos os sábados às 20 horas na minha chácara. E Deus tem feito bastante obra, tem preparado os irmãos para estar sempre junto de nós. Deus preparou um músico, glória a Deus. E peço aos irmãos músicos, musicistas e organistas para congregar junto a nós também, para que Deus possa também nos abençoar. É uma obra só, irmãos. A obra é Deus, é Jesus Cristo. Nós somos separados por CNPJs, mas a obra é Jesus Cristo nos nossos corações. Alguns falam que, mas ela não é a CCB. Não somos a CCB mesmo, nós somos a Congregação Cristã Apostólica. Nós somos dissidentes, como alguns dizem, né? Dissidente significa pessoas que não concordaram com alguma coisa e saíram e continuaram uma obra própria, continuaram uma obra com outro CNPJ, mas seguindo os mesmos princípios, que é salvar as almas, que é levar as almas para o céu. Isso não quer dizer que nós somos rebeldes, porque não somos mais do Ministério Congregação Cristã no Brasil. Nós saímos da Congregação Cristã no Brasil porque nós temos um novo olhar sobre a palavra de Deus, mas nós continuamos com parte da liturgia, continuamos com parte dos hinos, continuamos com a mesma fé e a mesma comunhão de entrarmos nos céus. Então, nós devemos parar, irmãos, de ser fanáticos, adoradores de templo, adoradores de igreja, adoradores de nome. E devemos começar a adorar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu não ia falar, mas esse tempo atrás foi uns irmãos da CCB me visitar, meus amigos. E sabe, irmãos, eu fiquei pensando assim, eles ficaram tão escondidos e com tanto medo de ser vistos, e com razão, mas eles ficaram com tanto medo de ser vistos, Oliver, parecia que eles estavam num lugar proibido. Parecia que eles estavam, sabe assim, não vou falar o nome dos lugares, na sua casa, um lugar que para crente não pode ir. Nenhum crente pode estar lá. Se tiver, vai ficar olhando para o lado assim para ver se não está sendo perseguido por alguém, não está sendo tirado foto. Pensa, é nesse lugar aí que eles achavam que eles estavam. Não por culpa de religiosidade, por culpa de uma doutrina pesada que eles são obrigados, porque querem também seguir. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, a graça de Deus, ela nos trouxe liberdade de espírito. E esses irmãos vêm aqui e tem que ficar escondido, com medo de ser visto, com medo, como se estivesse cometendo um pecado de estar servindo a Deus junto comigo ali. Vejamos até que ponto chega a doutrinação das igrejas e a alienação religiosa que muitas pessoas se permitem ficar. Não estou criticando eles, não. Eu acho que eles gostam de estar lá, eles sentem prazer de estar lá, mas eu estou criticando o peso que colocam em cima desses coitados, desses irmãos, homens valorosos, servos de Deus. Eu creio que vai chegar uma hora que Deus vai dar liberdade para eles, assim como deu para mim. Mas eu fico impressionado de saber que uma igreja coloca um peso tão duro em cima das costas de alguém. Nós temos que ser livres, irmãos. Esse dia atrás foram um povinho da Assembleia lá na minha igreja, lá na minha salinha. A irmãzinha até veio aqui atrás do púlpito, testemunhou aqui, contou. Você viu? Da Assembleia de Deus. Não tem medo de vir aqui, não tem medo de se expor. E nós temos medo de mostrar nossa cara, porque senão nós vamos sofrer represália. Agora, pensa vocês aí. Isso é Cristo?
Isso é obra de Deus? Isso é amor de Jesus Cristo? Não vou falar, vocês que julguem por si só. Então, algumas pessoas ficam presas lá porque tem esperança de ter ministério, tem esperança de ter cargo. E não é por causa só da salvação. Porque se fosse por causa da salvação, a salvação é Cristo. A graça é Jesus Cristo. Então não teria por que nós termos tanto esse receio. Então, vejamos. Eu fiquei por muito tempo pensando assim também, que nós não podíamos visitar outra igreja não podíamos visitar, porque eu aprendi assim. Mas Deus me esclareceu, e agora eu oro a Deus para que Deus esclareça todos esses irmãos também. Não que para eles mudar de igreja ou de religião, mas mostrar para eles que eles são livres dentro da graça de Deus. Que se eles forem em outra igreja, eles não vão estar pecando, eles vão estar visitando seus irmãos. Somos irmãos em Cristo Jesus. Talvez não sejamos irmãos na mesma doutrina, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus, entendeu? E nós não somos melhores do que eles, e eles não são melhores do que nós. Então é isso que eu queria dizer para os irmãos. E essa divisão nos faz se sentir superiores. Quando você diz assim, não posso ir naquela igreja, significa que você é um especial, você é o óleo e não pode se misturar com a água. E não é assim, não está escrito na Bíblia que a sua igreja é esta igreja que é o óleo. Está escrito que nós somos a igreja de Cristo. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Aqui nós estamos divididos por CNPJs, por placa de igreja, por cor de igreja. Mas no céu a igreja não tem cor. Na Bíblia não está dizendo nem que a nossa igreja tem que ser cor de caramelo, que tem que ser cor de salmão, que a igreja tal tem que ser azul, que a igreja tal tem que ser cinza. Não tá, isso são doutrinas, são coisas humanas, irmãos. É para nós nos diferenciarmos de umas das outras, mas não quer dizer que nós tenhamos que ser inimigos uns dos outros. Não quer dizer também que nós devemos ser exclusivistas. O céu não é da CCB, o céu não é da CCA, o céu está na mão de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então eu precisava falar isso. E eu sinto que os irmãos precisam despertar, eu sinto que a igreja precisa despertar. Tem muita gente que concorda com o que eu falo, mas não pode mudar porque aprendeu a vida inteira desse jeito e tem medo de sair de lá e se perder e achar que lá só é a graça, lá está a salvação, que não existe outra justificativa para ficar presa no mandamento humano, não é? E assim, eu falei para uns irmãos esse dia, será que você precisa passar pela prova que eu passei, passar pela prova que outros irmãos passaram, para você acordar e enxergar as coisas, irmão? Queira Deus que não, queira que você enxergue, ninguém está querendo que você saia da igreja, mas quer que você enxergue a igreja como um lugar de adoração a Deus e você não é preso na igreja, você é preso em Cristo. E nós temos que ser uma igreja cristocêntrica e não é igreja CCB-cêntrica, não é igreja de religiosidade superior, senão nós vamos voltar no tempo de Constantino, em que a igreja dominava tudo, a política dominava os seus fiéis e ninguém poderia fazer nada. Inclusive, Constantino fez até algumas mudanças dentro da própria Bíblia, né? Na questão de adorar algumas coisas, de guardar alguns dias. Enfim, não vamos entrar nesse quesito hoje. Mas entendam, pelo amor de Deus, o ministério que vai salvar a tua alma é o ministério da piedade, da caridade, do amor. Não é ser ancião, não é ser cooperador, não é ser diácono, não é ser regional. Então, muita gente está dentro de uma igreja porque espera ser reconhecido, espera ser visto, espera ser valorizado, espera receber uma promoção de cooperador de jovem para cooperador oficial, de cooperador oficial para cooperador para ancião, de diácono para ancião, de encarregado para regional. É uma busca incessante por um cargo, por um status, e te faz ficar cego dentro dessa igreja, dentro dessa religião, e te faz menosprezar as outras, te faz achar que você é o único. Vejam bem um exemplo, rapidinho. Por exemplo, quando Deus permite uma enfermidade em alguém, por exemplo, Deus permitiu a enfermidade de um irmão lá, muito servo de Deus, muito santinho, muito fiel ali, que dá coleta, que faz, enfim... Todos da igreja vão orar e vão falar assim para ele assim, vamos orar a Deus pelo caro servo de Deus, porque ele está passando por uma grande prova, o Senhor está permitindo, está purificando o servo, está passando por uma grande prova, mas Deus vai dar libertação para ele, Deus o ama, a Irmandade precisa orar por ele. Ótimo, é isso mesmo, tem que fazer. Mas quando essa mesma enfermidade pega um coitadinho que desviou, segundo os olhares carnais pecou, adulterou, enfim... ou que saiu daquela igreja, foi para uma outra, igual no meu caso aqui, hoje eu estou na CCA, Congregação Cristã Apostólica,
Pega esse irmão que teve essa enfermidade, pega o irmão Ricardo, que teve, que Deus pensou que não, mas se um dia Deus me permitiu uma enfermidade em mim, nós dois, um vai ser orado dessa forma, abençoe o seu servo, Senhor, liberta ele, um cara, servo de Deus, e o outro vai ser orado assim, Senhor, tá vendo? Deus tá pondo a mão no irmão fulano, porque ele pecou, porque ele arrumou outra mulher, ou porque ele parou na graça, ou porque ele foi para o mundo, ou então, no meu caso, vamos dizer assim, Deus está colocando a mão no irmão Ricardo, que está querendo dividir a obra, que deixou de servir a Deus, que abandonou a graça. Você está entendendo? Olha, 2 pesos e 2 medidas. Quando é para o que está junto ali no rebanho, no rebanhozinho ali, é Deus que está pondo, Deus que está permitindo, mas Deus vai libertar. Quando é para uma pessoa que está fora daquele rebanho ali, está fora daquela massa, daquela panela, saiu daquela alienação, eles vão dizer assim, não, Deus está pondo a mão, Deus está provando. Se é um câncer, Deus que pôs o câncer, para ver se ele aprende, ou para parar de colocar a mão na obra. Então, isso não é graça de Deus. A graça de Deus, ela não trata com 2 pesos e 2 medidas. A mesma oração que tem que ter para aquele irmão, tem que ter para o outro irmão também, que está fraco, que de repente parou de andar nos caminhos do Senhor, ou que mudou de igreja, aprendeu, entendeu de outra forma e foi congregar em outra igreja, entendeu? É o mesmo Deus e não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Então, vamos para pensar, só para pensar, não precisa nem falar nada, mas para pensar. Que graça que é essa que você está tanto defendendo e está deixando essa verdadeira graça para trás de você também. Então é isso que eu senti de falar para os irmãos. Vamos meditar essa semana nisso. Não discutamos, mas meditemos, tá bom? Vamos cantar agora o hino para a palavra, o hino 267. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Aguardaremos a revelação da Santa Palavra. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, também eu queria pedir oração por 2 irmãs dessa igreja. A irmã
Como é que é o nome da irmãzinha que mora aqui? Como é que é o nome da irmãzinha que mora aqui em cima? A irmã Natasha e a irmã Juliana. Elas ajudam na parte da piedade aqui, irmãos. E sempre que Deus prepara alguma necessidade, elas são as primeiras a separar todas as cestas, as roupas. Vocês não as veem por aí, não as veem, mas elas trabalham nos bastidores e muito bem trabalhado. Separam só coisas de primeira para atender os pobres, os necessitados dessa obra. Então, semana passada eu vim aqui pegar umas coisas que eu fiquei impressionado para ver o zelo dessas irmãzinhas e o cuidado que elas têm com a obra de Deus também. Então, orem por elas, tá bom? A irmã Ju, ela não vai gostar, mas no WhatsApp dela está escrito Ju na pista. E a irmã Natasha, que mora aqui no fundo. Tá bom? Ora por elas. No final da última oração, pretendo orar por elas também. Deixa eu ver aqui. Provérbios, tá? 665. Livro de Provérbios. Glória a Deus. Capítulo 13. Só o verso 12. Provérbios, capítulo 13, só o verso 12. Provérbios, capítulo 13, só o verso 12. Prontinho? Glória a Jesus. Diz aqui no verso 12: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Esse verso. Amém. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Nós, seres humanos, crentes ou não crentes, batizados ou não batizados, servos de Deus ou não, vivemos sempre na esperança, na fé. 11 de aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e prova das coisas que não se veem. Esperar é um ato contínuo da nossa vida. Nós esperamos tudo na vida. Desde o momento que nascemos, nós ainda não temos consciência, mas a nossa família espera por nós. A mãe espera o filho chegar na fase de andar. Depois espera o filho chegar na fase de gatinhar, né? Primeiro, depois andar. Depois espera o filho dar os primeiros passos. E quando ele dá os primeiros passos, é uma alegria. Espera que ele se afirme. Espera. Depois ela espera que ele fale as primeiras palavras e o pai e a mãe ficam naquela expectativa, esperando, espera. Quais serão as primeiras palavras que meu filho vai falar? E o pai espera que ele fale papai, e a mãe espera que ele fale mamãe, e o avô e a avó espera que ele fale vovó, vovô, e o titio espera que ele fale titio, titia. É uma espera, simples, mas é uma espera. E ele fala, às vezes fala mamãe, fala papai, fica aquela disputa dentro de casa. E um brinca com o outro. Enfim. No aniversário,
O aniversariante espera receber um presente, espera a chegada de seus coleguinhas na festa. A mãe e o pai esperam que tudo corra bem. A empresa contratada espera receber. Vocês perceberam que é tudo uma espera? E na hora de cortar o bolo, volta-se a expectativa da espera. Não sei se todos têm essa tradição, mas eu cresci nessa tradição do primeiro pedaço de bolo. E espera todo ali atônitos para quem aquela criança, aquele mocinho, aquela mocinha vai dar o primeiro bolo, o primeiro pedaço de bolo. E na espera, na ilusão de todos, é lógico que ela gosta de todos, mas naquele momento ela vai escolher um daqueles que ela gosta para dar o pedaço de bolo. De repente ela escolhe o papai grita, aquela festa, escolhe a mamãe grita, ou escolhe o avô grita, escolhe a vovó, enfim, é uma espera, né? E aí por aí vai. A espera. Estamos falando de espera simples do nosso cotidiano. Depois espera-se que ela arrume um namorado, uma namorada, ele arrume uma namorada, ela arrume um namorado, e a família espera que sejam felizes. A sequência da vida na espera. E continuando a vida, daí no dia do casamento espera-se que tudo corra bem, espera-se que chegue o dia do casamento e aquela aflição da família, e corre para cá, e corre para lá, e contrata isso, contrata aquilo, espera-se que no dia da festa a noiva chega gloriosa, linda, maravilhosa, entrando lá no carro, descendo do helicóptero, enfim, cada um nas suas condições faz o que for de melhor. E o noivo fica ali na espera, na expectativa de ver a noiva chegar. E todos atônitos, irmãos, todos convidados, quando começa a cantar a marcha nupcial, todos viram para frente para esperar a entrada da noiva, que todos querem ver como ela está, como é o vestido, enfim. É uma espera. Entrou, comeu, brincou. Chegou a hora da espera de jogar o buquê. E todas as moças solteiras, até as velhonas encaiadas, espera o quê? Pegar o buquê. Buquê, um negocinho de flores, na espera de pegar um buquê, que segundo a tradição, quem pegar o buquê vai ser a próxima a se casar. É sempre uma espera. Enfim, se formos aqui, iremos longe no caminho da espera. Então nós vivemos de esperar. Nós esperamos arrumar um emprego, depois esperamos receber, esperamos ter dinheiro para comprar isso, esperamos ter dinheiro para comprar aquilo, e a nossa vida vai caminhando na espera. Obedecemos a palavra. E o Senhor nos diz: eu vou te abençoar. Vou virar teu cativeiro. Vou te preparar isto, vou te preparar aquilo. E nós esperamos sempre o de melhor que vem sobre nós. Mas às vezes Deus permite de vir umas coisas que nós não esperávamos. Porque o ser humano não nasceu para esperar por coisas ruins, ele nasceu para esperar por coisas boas. Porque se Deus disser para nós, você vai passar por enfermidade, você não quer esperar aquela palavra, você não quer esperar aquele tempo. Se Deus falar para nós, você vai passar pelo desemprego, nós não queremos esperar aquilo, nós não queremos passar por aquilo. Então nós não esperamos ouvir essas palavras, nós não esperamos ouvir essas pregações, nós não esperamos ter que passar por isso. Mas a vida é uma caixa de Pandora, ela é uma caixinha de surpresas. E ora nós estamos bem, e ora nós estamos mal. E ora nós estamos lá em cima, e ora nós estamos lá embaixo. E ora nós temos recursos, ora nós estamos sem recursos. Ora nós temos saúde, ora nós não temos saúde. Ora nós temos paz, ora estamos atribulados. Ora nossa casa está indo tudo bem, ora está uma tribulação. Glória a Deus. Mas nós continuamos esperando. E ainda que nós passamos por alguma doença, nós esperamos pela cura. E ainda que nós estivermos empregados, nós esperamos pela abertura da porta.
E ainda que nós estivermos sem dinheiro, nós esperamos que Deus proverá a nossa saída. E ainda que nós estivermos, irmãos, por baixo, nós esperamos que a roda há de girar e nós passaremos para cima. E assim a vida, glória ao nome do Senhor. Mas tem momentos que nós esperamos e as coisas não acontecem. E aí se cumpre esta palavra que nós lemos nesta tarde. Glória a Jesus. Que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Porque quanto mais se espera, mais se angustia. Porque quanto mais se demora, mais nós vamos ficando aflitos. Quanto mais se demora, mais a nossa ansiedade vai crescendo. E a palpitação do nosso coração aumenta, e o nosso coração vai se acelerando, e o nosso desespero vai aumentando. E com isso também vai aumentando o desânimo, vai aumentando a desesperança, que é o sentido contrário da esperança. E nós vamos perdendo a fé naquilo que esperávamos. Casamos e vimos que não está dando certo, nós começamos a perder a esperança. Nossa filha casou, nós vimos que está tendo problemas, começamos a ficar desesperançosos. A porta não abre, nós começamos a desanimar. A enfermidade não vai embora, não cura, e nós começamos a chorar. Mas dá glória a Deus por esta palavra, porque o Senhor te veio dizer: eu sou a esperança na tua vida, glória ao nome do Senhor. Lá fora diz que a esperança é a última que morre. Aqui nós dizemos o contrário, a esperança ela não morre, glória a Deus, porque ela só morreu uma vez, aleluia, mas ao terceiro dia ela ressuscitou triunfante, glorioso. A esperança morreu para levar o meu e o teu pecado no duro madeiro da cruz. A esperança na sua morte desceu às partes mais baixas desta terra, foi no inferno, abriu as cadeias e que estava presas as almas. Diz a palavra que a esperança entrou no sepulcro do inferno e foi soltando as almas, e as almas foram subindo, e na esperança, na morte da esperança, o véu do templo foi rasgado e o sol desapareceu, mas a esperança ressuscitou no terceiro dia, triunfante, gloriosa. A esperança vive, a esperança reina, a esperança apareceu para as mulheres, a esperança apareceu para os discípulos do caminho de Emaús, a esperança apareceu para Tomé. Tomé não acreditou, teve que colocar a mão na esperança e ver o machucado da esperança. A esperança, glória ao nome do Senhor, falou com mais de 500 irmãos, glória ao nome do Senhor, e disse: eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o meu Espírito Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Então, irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo, que a tua esperança seja, aleluia, rejuvenescida por esta palavra, que a tua esperança seja reanimada, que a tua esperança seja acesa, porque o demorar dos dias enfraqueceu o teu coração. O demorar dos dias te fez perder a fé, o demorar dos dias te fez perder a esperança, o demorar dos dias te fez desanimar. Mas olha, bendito seja o Deus que vos manda esta palavra. Seu coração estava enfraquecido, em nome de Jesus Cristo, receba força por esta palavra para continuar na fé, para continuar na esperança, para continuar na certeza, para saber que o que você passa, o injusto também passa, para saber que não é porque você está passando que você é injusta diante de Deus, não é que você está passando isso, que a tua casa está amaldiçoada, não está amaldiçoada. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Como Deus disse a Balaão, glória a Deus nas alturas, hoje eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo teus filhos, eu abençoo a tua
aleluia, a tua geração. Eu abençoo o pão de cada dia que entra na tua mesa. Eu abençoo o teu corpo. Eu abençoo a tua despensa. Eu abençoo o teu sangue. Eu abençoo a tua coluna. Eu abençoo as tuas artérias. Eu abençoo, aleluia, o teu sistema imunológico. Eu abençoo, glória ao nome do Senhor. A tua alma está sendo abençoada por esta palavra. Mas o desejo chegado é a árvore da vida. Quando o desejo chegado significa o desejo alcançado, o desejo contemplado, quando se aquilo que espera nós recebemos, é a árvore da vida. Em nome de Jesus Cristo, tenha paciência mais um pouco. Espera no teu Senhor e confia nele, porque ele está chegando com uma árvore da vida na tua vida, está chegando com um novo dia, está chegando com uma nova esperança, e está te dizendo: nada está perdido, aleluia. O que tiver que acontecer vai acontecer, o que tiver que ir embora vai embora, o que tiver que ficar vai ficar, o que tiver que mudar vai mudar, o que tiver que se adaptar vai se adaptar. Mas não temas, em tudo o Senhor estará segurando nas tuas mãos. Se você cair, o Senhor te levanta. Se você chorar, o Senhor enxugará tuas lágrimas. Você não vai vir à loucura, aleluia, tua casa não será destruída. Bendito seja Deus. E ainda que haja uma destruição parcial, Deus vai te dar força para levantar bloco a bloco, tijolo a tijolo, e Deus vai reconstruir a tua história como precisar ser reconstruída. Não temas, ó igreja, você não está sozinha, você não está sozinho. Na tua vida está Jesus Cristo, aleluia. Se houver Jesus, nada te faltará. Se houver Jesus no teu caminho, você tem tudo. Você tem o céu ao teu favor, aleluia. Você tem os anjos ao teu favor, você tem a palavra te guardando. Não temas, não temas, não desanime. Come desse pão, beba desta água, caminha feliz, sorria mais, cante mais, agradeça mais, louve mais, diga mais palavras boas, mais palavras positivas, acredite mais. Ainda que alguém diga não, você diz sim, sim, Deus falou e vai cumprir. Acredite mais na palavra vinda de Deus do que na palavra vinda do homem, aleluia. O homem sabe até a letra A, mas o Senhor sabe o alfabeto inteiro na tua vida. Então fica firme a palavra, guarda no teu coração. Deus seja louvado, amém. Vamos orar a Deus em agradecimento no nome de Jesus, amém. Glória, glória a Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor, bendito é o Senhor, nosso Deus e bondoso Pai. Em nome de Jesus, teu Filho, estamos mais uma vez na tua presença, te agradecendo por esse dia de vida, por esse santo culto, porque tu não nos deixa, Senhor, sozinhos nesta tarde maravilhosa. Tu nos preparou de estar comendo desse pão e bebendo desta água. Água da vida, Senhor, que nos faz a crescer na esperança, na fé, na alegria, na comunhão. Te pedimos, ó Deus, aleluia, vai ao encontro da nossa irmãzinha Juliana, Senhor eterno, conhecida como Ju, que ajuda na obra da piedade, Senhor, separando as coisas, separando os mantimentos, os frutos. Bendito Deus, e abençoa nossa irmãzinha Natasha também, que junto a ela e as demais irmãs tem feito tanto pela tua obra, Senhor. Ninguém as vê, Senhor, em evidência. Bendito Senhor, mas o trabalho delas é por trás das cortinas, Senhor eterno, e tem ajudado muitos necessitados. Abençoa tuas filhas nas suas causas, nas suas enfermidades, na sua saúde, nos seus empregos, pelo amor do teu nome. Abençoa todos os irmãos da live que acompanharam os cultos até agora. Derrama uma bênção sobre a cabeça de cada um de nós, Senhor, que possamos, Senhor, ter certeza que ainda que a nossa esperança demorada enfraqueça o nosso coração, aleluia, quando tu cumprir o desejo,
Senhor eterno, ser a árvore da vida na nossa vida. Bendito Deus, e muito em breve tu cumprirá o desejo do meu e do coração de quem está ouvindo estas palavras. Deus vivo, nos leve em paz nos seus lares, abençoa os teus filhos nas suas casas, que eles possam ter um resto de dia abençoado, e à noite, quem não puder estar presencialmente, que possa estar virtualmente, louvando e glorificando o teu nome, ouvindo a pregação da palavra. É o que nos sustenta a cada dia, Senhor, e a tua santa e fiel palavra. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos, o nome consagrado de Jesus, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos cantar agora na alegria o hino 368. 368. Chame o Senhor para vir ao teu encontro, e Ele virá. Pecados perdoados.
Nosso, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Antes de acabar o culto, eu esqueci de falar, mas dia 26 do 6 às 19 horas haverá culto ensaio na nossa igreja em São Lourenço da Serra, lá na minha chácara. Estão todos convidados. Dia 26 do 6 às 19 horas, culto ensaio. Todos os músicos estão convidados. A santa paz de Deus, os fiéis conselhos da palavra e a fé permaneçam na nossa alma até a vida eterna. Amém.